irmãos, graça e paz ao Senhor Jesus. Somos gratos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia que tem nos assistido todos os dias. Quero convidar os amados irmãos, neste momento, a abrirem suas Bíblias, segundo Crônicas, capítulo 25. Gostaria de ler com os irmãos os dois primeiros versículos e convidar os irmãos a manterem as suas Bíblias abertas, pois decorrerei nesse texto do capítulo 25. Mas inicialmente os dois primeiros versículos, assim diz a palavra do Senhor. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Meus queridos irmãos, Owen Palmer Robertson, nascido em 31 de agosto de 1937, um grande teólogo, todos nós certamente o conhecemos, lecionou em vários seminários reformados e algumas faculdades da África do Sul. Robertson é conhecido também por um livro chamado Cristo dos Pactos, onde ele traz no seu tema ali a definição de aliança bíblica. Mas enfim, o que eu quero destacar aqui deste homem é a respeito de um testemunho que ele deu, quando então, em uma de suas palestras, ele falou um pouco sobre a sua experiência, a sua caminhada cristã, quando então ele disse que quando estava em uma conferência, e nesta conferência ele estava com 20 anos, só que ele, desde a sua infância, viveu dentro da igreja. Era alguém muito ativo, era alguém que estava sempre diligente em suas atividades, era íntegro na participação das atividades da igreja, era alguém que participava do coral e entre outras funções eclesiásticas. Mas ele diz que quando estava ouvindo lá em uma conferência, na sua juventude, com 20 anos, estava em uma conferência onde havia 20 mil ouvintes naquela conferência. O pregador daquela conferência era Billy Graham. Logo, naquela pregação, ele disse que a mensagem bíblica que falava naquele momento estava falando ao seu coração. E foi ali então que ele percebeu que Jesus veio ao seu encontro. Para ele, é como se a mensagem estivesse direcionada exclusivamente para ele. Não existia mais ninguém a não ser ele naquele momento. E Palmer Robertson disse que a partir daquele momento a sua vida não foi mais a mesma, pois vivia então realizando atitudes sinceras, mas estava apaticamente morto, estava apático espiritualmente. Logo, queridos irmãos, quando nós pegamos os livros, ou o livro de Crônicas, um livro de tradição judaica, Esdras foi o autor principal deste livro que foi redigido no período pós-exílio, na época então do ministério de Esdras, e com o propósito aqui de orientar, com o propósito aqui de trazer uma orientação e restauração ao reino depois do exílio, enfatizando aqui, queridos irmãos, especialmente a unidade de Israel, o rei, o templo e as bênçãos e maldições imediatas. Ao longo, queridos irmãos, de todo o livro de Crônicas, nós encontramos vários temas. A história está dividida em genealogias, em reino então unido, um reino dividido, e aí, queridos irmãos, o reino reunificado, cada um com o seu propósito.
O texto então contempla o reino dividido, onde então concentra a história de Israel, de Roboão até Acais em Judá, no reino então do sul, onde então nós encontramos sua relevância no reino davídico, o templo, um reino então marcado, queridos irmãos, pelas oscilações, marcado pelas reformas, o declínio sobre o reinado dos 20 sucessores de Salomão. E finalmente, deportação do povo para o cativeiro. Há aqui também um aspecto de bênção, há aqui também um aspecto de julgamento divino que fica notável, ou seja, fidelidade com a bênção e a infidelidade com o julgamento. As bênçãos provinham de uma obediência à lei mosaica. Instrução profética nós vamos encontrar para aqueles que guardavam a pureza do culto do templo, para aqueles que confiavam humildemente em Deus e não na força humana. Logo, queridos, quando então os reis se voltavam para o pecado, sofriam com enfermidades, sofriam com derrotas militares naquele período. O rei Amazias, o qual nós lemos no primeiro versículo, ele então serviu ao Senhor, abandonando-o depois de trocá-lo pelos deuses de Edom, país vizinho. O texto que nós lemos inicialmente, e especificamente no versículo 2, o texto vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. É interessante que o termo coração aqui, irmãos, no Antigo Testamento, ele aparece 251 vezes no hebraico. E o sentido que aqui nós podemos extrair é o sentido de mente, de vontade e de emoções. E é baseado neste pano de fundo, queridos irmãos, que eu gostaria de tratar sobre o ciclo de uma obediência não integral. O ciclo de uma obediência não integral. E gostaria de perguntar, qual tem sido a sua obediência? Tem sido integral? Tem sido parcial? E em primeiro momento, irmãos, quando nós olhamos para o texto vai nos apresentar aqui algumas evidências de uma obediência não integral. Se não vejamos, em primeiro momento, nós podemos entender como uma satisfação em vez de obediência. Quando nós pegamos os 4 primeiros versículos do capítulo 25, nós já lemos os dois primeiros, o terceiro e o quarto diz assim: uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou seus servos que tinham assassinado seu pai, porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Meus irmãos, mataram o pai de Amazias. Quando então ele assume, a primeira coisa que este rei faz é se vingar. O rei Amazias então matou os amonitas e moabitas que tinham assassinado o seu pai. Percebam uma coisa: Amazias matou os assassinos de seu pai, mas ele poupou seus filhos, cumprindo a lei, conforme está em Deuteronômio 24:16, quando o texto vai dizer que os pais não podem ser mortos por causa dos seus filhos, e nem os filhos por causa dos seus pais. Porém, cada um deve pagar pelo seu próprio pecado. A lei dizia isto. E Amazias fez o quê? Ele cumpriu exatamente este rito. Amazias
cumpre a lei, mata então os assassinos e deixa os filhos. Meus irmãos, obedecer quando aquilo bate com o nosso ponto de vista, fica fácil, fica agradável. A vingança para Amazias aqui era uma coisa muito agradável. Era muito bom obedecer naquilo que é conveniente. Muitas vezes, irmãos, agimos assim, obedecendo naquilo que é agradável, naquilo que nos traz satisfação, naquilo que nos traz realização. Extraímos da Bíblia o que lhe é agradável, o que nos é agradável. Se for promessas, se for conforto, se for esperança, é muito bom, é excelente. Mas viver uma vida de obediência, uma vida de consagração, uma vida de dedicação, envolvimento, desprendimento, nem pensar. Diversas são as justificativas. Talvez possamos dar: trabalho, família, saúde, lazer, entretenimento. Esta realidade, irmãos, em muitas ocasiões é constatada em nossa vida. Quando então os prazeres da carne estão acima dos deleites em Deus, acima dos deleites da sua santa palavra, acima dos deleites dos seus santos caminhos e o prazer eterno que eles oferecem. É triste, irmãos, constatar que essas pessoas estão mais preocupadas em agradar a si mesmo do que a Deus. É triste então constatar que elas estão mais dispostas a gastar dinheiro para agradar a sua carne do que agradar a Deus. É triste, irmãos, constatar que elas procuram mais ansiosamente e diligentemente a prosperidade do seu corpo do que a sua alma. Sem importar o quanto isso lhe custe, elas acabam que fixando as suas mentes em planejar, em estudar, para fazer provisão aos seus prazeres, os prazeres da carne, que acabam então ocupando em primeiro lugar os seus pensamentos, que lhe é prazeroso. Meus irmãos, nós somos chamados a mortificar a nossa carne, não levar em consideração aquilo que somente ecoa em nosso coração, dizendo: digam coisas que eu quero ouvir, de preferência coisas boas. Esta é uma atitude de obediência não integral. Aquilo que me traz satisfação, a obediência do mandamento de Deus, deve ser para a própria glória, a glória de Deus. Esta, queridos irmãos, é a primeira evidência do ciclo de uma obediência não integral. Mas há uma segunda evidência que eu gostaria de chamar a atenção. É que a obediência, geralmente, ela ocorre depois da confrontação. Obediência depois da confrontação. E a partir dos versículos 5 a 13, gostaria de convidar os irmãos a acompanharem nas suas Bíblias. Diz assim: Amazias congregou a Judá e o pôs segundo as suas famílias, sob chefe de 1000 e chefe de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra, e manejar a lança e escudo. Tomou também de Israel a soldo 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e fazer cair. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim,
para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Quando então os filhos de Judá prenderam vivos 10.000, e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. Porém os homens das tropas de Amazias despediram, para que não fossem com ele a peleja. Deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Queridos irmãos, o texto diz que Amazias, ele congregou Judá. Ele pôs, segundo as suas famílias, sob chefe de 1.000, chefe de 100, por todo Judá e Benjamim. Então ele os enumerou de 20 anos para cima. E o texto diz que ele achou 300.000 homens que sabiam manejar bem a lança e o escudo, e que estavam aptos, que podiam ir à guerra contra Edom, contra os edomitas. Mas também Amazias, diz o texto, ele contratou também Israel a peso de ouro, 100.000 homens valentes, 100.000 mercenários israelitas, por 100 talentos de prata. Hoje, irmãos, essa prata seria equivalente a $1 milhão. Não muito, em termos de gastos militares hoje em dia, mas uma fortuna respeitável para a época e para aquele tempo. Porém, queridos irmãos, o texto também diz que certo homem de Deus, veio a ele. Versículo 7 diz que este homem veio a ele e disse: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim, que era então uma tribo apóstata, idólatra, do todo o norte de Israel, então, que era apóstata. Ainda, ele vai dizer, olha, ainda que vás, ainda que lute valentemente na batalha, Deus fará você cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e Deus tem poder para fazer cair. O texto que os irmãos diz que Amazias obedeceu. Obedeceu então a voz do profeta. Amazias então dispensa o exército mercenário de Israel. Os israelitas que aqui foram dispensados ficaram indignados com os judeus porque foram dispensados. Percebam, queridos irmãos, que Amazias então aqui contratou israelitas, mas ele não consultou a Deus para saber se esta aliança valia a pena. Simplesmente achou que deveria fazer aliança e foi cumpri-la. Como muitos momentos, irmãos, agimos assim. Primeiro fazemos e depois pedimos a Deus. Primeiro fazemos e depois pedimos para que Deus abençoe os planos. Assim também fez Amazias, mas ele foi confrontado por um profeta anônimo. O texto não diz quem era esse profeta, que disse: olha, não faça aliança com Israel, Deus não é com Israel. Pergunta, irmãos, depois das palavras do profeta, qual vai ser a preocupação do rei Amazias? É com a vontade de Deus? Não. A preocupação de Amazias não é com o que Deus está dizendo, e sim com o dinheiro que ele deu aos mercenários. Perguntou Amazias ao homem de Deus, o texto diz: o que se fará dos 100 talentos de prata? O que se fará do dinheiro que eu dei às tropas de Israel? O homem de Deus responde a Amazias dizendo: olha, mais tem o Senhor
para te dar tudo o que queres. Mas tem o Senhor para dar tudo isto. Isso, irmãos, pode trazer para nós duas aplicações que podemos aprender com este profeta. Deus, com a sua providência, Ele nos sustenta. Ele sustenta em nosso dever e nos compensa toda a perda, todo o dano que incorramos. Enquanto estivermos ao seu serviço, Deus tornará o nosso jugo leve e suave. Um outro aspecto que podemos trazer para nós é que quando nós somos chamados a deixar qualquer coisa, por amor a Deus e pela nossa fé, devemos nos sentir satisfeitos por saber que Deus, irmãos, é capaz de nos dar muito mais do que isso. Pecadores convictos, mas que não possuem a verdadeira fé, sempre colocarão objeções, sempre colocarão alguma coisa à frente. São como um Amazias. Dizem: o que acontecerá com os sem talentos? Aqueles irmãos que não têm uma obediência não integral, deixar de trabalhar no dia do Senhor. O que a igreja tem para me oferecer? O que a igreja pode fazer por mim? Muitos irmãos pretendem aquietar a sua consciência sob esse pretexto que estas coisas são necessárias. Vimos aqui, irmãos, que o ciclo de uma obediência não integral tem como evidência a uma satisfação em vez de obediência. Um outro aspecto, uma outra evidência, vimos também que a pessoa só obedece quando é confrontada. Agora vamos ver o terceiro ciclo, parte do ciclo, que é de uma obediência não integral, que é a confrontação. Ela não garante submissão. E a partir então do versículo 14, vou chamar a sua atenção para a leitura do texto, que diz assim: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por deuses, seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que ao seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido aos meus conselhos. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiro a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher e o meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu para te gloriares. Agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo, porque isto vinha de Deus, para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá,
filho de Joás, filho de Joacás, em Bet-Semes, levou-os a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Irmãos, gostaria de abrir rapidamente uma observação. Quando a obediência, a providência de Deus quer destruir um desobediente, impenitente, ele endurece o coração, para que não dê ouvidos à voz de Deus. E desta maneira ele correrá a passos largos para a destruição. Irmãos, é triste aquele que obedece sem um coração perfeito. Um dia acaba tirando a máscara. Percebam, Amazias aqui luta contra os edomitas, um povo que crê em deuses falsos. Ele então derrota aquele povo. Agora eu pergunto, o que aqueles deuses fizeram pelos edomitas? Nada, não fizeram nada. Aqueles deuses sequer, irmãos, foram capazes de ajudar aos seus próprios adoradores. Percebam aqui, irmãos, a inconsistência deste rei. Vejam a loucura deste rei. Depois da vitória, ele traz consigo os deuses dos edomitas para ser adorado ali em Jerusalém. Dá para entender isto? Queridos, se os homens considerassem todas estas coisas às quais eles recorrem cada vez que abandonam a Deus, o quão é incapaz estas coisas, os falsos deuses, de socorrê-lo, quem afrontaria desta maneira a Deus? Somente, irmãos, a arrogância. Somente, irmãos, a arrogância da criatura que pode fazer isto. Dos versículos 17 a 19, nós podemos perceber aqui, irmãos, que o nada, ou coisa nenhuma, estou me referindo ao próprio rei Amazias, decidiu desafiar ao Deus Todo-Poderoso. O texto vai dizer que ele não quis agora atender, porque aquilo que vinha a ele era de Deus. Então ele endurece o coração, desafia agora ao Deus Todo-Poderoso. Deus aqui não queria que ele então se juntasse Judá com Israel, mas também Deus não queria que Judá e Israel fossem ali destruídos, porque eram irmãos. O versículo 19 diz que ele vai dizer: olha, eis que feri os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu, para te gloriares. Perceba, irmãos, que Amazias ele vai ser corrigido pelo rei apóstata de Israel. E aí, queridos irmãos, o rei de Judá, o povo de Deus, é corrigido então por um rei apóstata. Que coisa triste. Sabemos então, irmãos, quando o nosso padrão está inferior ao padrão daqueles que estão fora da igreja. Judá aqui, Amazias aqui é corrigido por um rei apóstata. Mas, irmãos, todas as vezes que se vive sem consultar, todas as vezes que não se obedece à palavra de Deus, e todas as vezes que se endurece o coração, Deus usa os seus meios para corrigir o indivíduo desobediente. Vejam que coisa. O padrão aqui de quem conhece a palavra de Deus, mas despreza o ensinamento
é inferior ao padrão de um apóstolo. Amazias rejeitou aqui, queridos irmãos, a correção vinda de Deus. O profeta então lhe diz: olha, então Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isto e não deste ouvidos ao meu conselho. E quando nós nos deparamos com o versículo 27, a partir do versículo 27, nós encontramos nessa narrativa qual foi o fim então de Amazias. Versículo então 27 diz: desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, o texto diz, conspiraram contra ele em Jerusalém. O texto diz que quando eles fugiram, Amazias então foi para Laques, e lá então, depois dele, foram enviados homens que ali conspiraram contra Amazias e o mataram ali. Essas são as consequências. Veja aqui, irmãos, o que aconteceu com a sua vida depois que ele deixou de seguir ao Senhor. Veio o endurecer, ele deixou de ouvir, ele passou então a rejeitar a correção, tornou-se orgulhoso. O texto diz que veio então a perseguição dos inimigos e por fim a sua destruição. Fechemos, irmãos, a nossa história, deixemos agora Amazias e vejamos-nos aqui neste espelho. Lembra lá da experiência que falei então de Robson? Se Cristo não viesse ao encontro dele, qual seria o seu fim? Certamente seria de morte. A palavra, irmãos de Deus, nos diz que por meio de Adão, o pecado então adentrou o mundo, e pelo pecado então a morte, assim passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas, queridos irmãos, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, pois os que receberem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de Jesus Cristo, que é então o segundo Adão. Jesus Cristo, irmãos, ele veio então para que nós possamos ter paz com Deus, ou seja, pelo ato de uma obediência perfeita, que foi Cristo, em Cristo realizado, de maneira completa, de maneira então integral. Ele então se fez justiça e graça sobre todos os homens, para nos tornar justos. Portanto, irmãos, agarre então a oportunidade que Deus tem dado, de ouvir então a sua palavra, em viver para a sua glória. Que preço estamos, irmãos, dispostos a pagar para fazer a vontade de Deus? Seguir a Cristo, queridos irmãos, exige sacrifícios. É tomar a sua cruz, é tomar a cruz de Cristo. Cuidado com aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. Dediquemos então a nossa vida de todo o coração. Seja devoto exclusivo do Senhor e não uma espécie de crente não integral. Este é o típico indivíduo morno que Jesus vai citar lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, 15 e 16, quando ele diz: olha, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Que deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a ponto de vomitar-te da minha boca. Evite se comprometer com incrédulos ou caminhos que podem macular a sua vida. Amazias buscou aqui, queridos irmãos, aliança com incrédulos, e Deus disse: não irei contigo.
não estou contigo, mande embora. Nossa comunhão, irmãos, espiritual é com os crentes. Concluindo, irmãos, o texto então aqui nos ensinou que o fim de uma obediência não integral pode nos levar à morte. Assim, examinemos o nosso coração. Talvez você esteja buscando satisfação em vez de obediência, ou somente você tem obedecido depois que é confrontado, ou a confrontação tem endurecido o seu coração para não ouvir a voz do Senhor. Que Jesus, irmãos, vá ao seu encontro nesta manhã. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Filho Jesus, que deu a sua própria vida para que, Senhor, nele pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que nesta manhã, Senhor, a tua palavra venha a nos edificar, trazendo, Senhor, paz, contentamento, e que, ó Deus, possamos servi-lo com um coração íntegro diante do Senhor. Que assim, ó Deus, de novo te agradeço neste momento. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus com você.